Olá, meu nome é Rafael Paiva Justo, sou capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Sejam todos bem-vindos à aula 3 da instrução sobre a norma técnica 11 do CBMGO, referente às saídas de emergência. Na instrução de hoje falaremos sobre o dimensionamento e exigências nas portas e rampas das saídas de emergência. Antes de falarmos das exigências, vamos diferenciar alguns tipos de portas mais comuns utilizadas nas edificações. Temos as portas de abrir, que utilizam dobradiças fixas em uma das laterais. As portas de correr possuem geralmente uma folha móvel e uma fixa. As portas de enrolar, muito comum em comércio. O primeiro item, então, referente às portas, vai falar sobre o quê? Sobre o sentido de abertura das portas. As portas das saídas e aquelas com capacidade acima de 50 pessoas em comunicação com acessos e descargas devem abrir no sentido do trânsito de saída, podendo ser dispensado quando o público total da edificação for igual ou inferior a 50 pessoas, e essa foi utilizada como porta de segurança da edificação, salvo exceções. Então, aqui, senhores, comentamos algumas coisas. O primeiro, como é referente ao sentido de abertura de porta, ele vai estar falando de qual tipo de porta aqui? Vão ser aquelas portas de abrir, as portas que possuem aquelas dobradiças laterais. Não tem sentido a gente querer aplicar isso aqui para uma porta de correr ou para uma porta de enrolar. Outro item importante a ser observado é o quê? Ele vai ser aplicado em relação a essa lotação aqui, de 50 pessoas. Não tem por que eu querer exigir de uma barbearia, que a lotação é 5 pessoas, por exemplo, que o comerciante coloque esse tipo de abertura para o lado de fora. Ele pode colocar a porta abrindo para o lado de dentro. Ou, por exemplo, uma sala de aula, se eu estou analisando, fazendo uma vistoria, ou analisando um projeto de uma escola, eu tenho uma sala de aula com 30 pessoas, não tem por que eu cobrar que a porta daquela sala ela abra no sentido da rota de fuga, ela abra para fora. Eu posso ter a abertura dela para o lado de dentro da edificação, sem problema algum. Admite-se a redução da largura efetiva da porta com contramarca e alisares em até o quê? 75 milímetros de cada lado. Isso aqui o quê? É acabamento, senhores. Não tem como você reduzir, deixar de reduzir esse vão de luz aqui. Né? O acabamento ele vai ocupar um pouco dessa largura da porta aqui, e isso é normal. O item importante aqui na NT11 também, senhores, que nós vamos falar agora, é o quê? São as barras antipânico. Ela vai ser exigida onde? Nas ocupações, divisões F2, F3, F5 e F6, com lotação acima de 200 pessoas. Quais são essas divisões aqui, então, senhores? F2 vão ser as igrejas, F3, os estádios, ginásios e piscinas com arquibancadas, rodeio, autódromo. F5 vai ser teatro em geral, F6 as boates. Lembrando, só voltando aqui, uma observação, senhores. A exigência ela é feita em relação a quê? As portas. Não tem como, por exemplo, aqui, se eu estou analisando um ginásio, mesmo tendo a lotação exigida lá de 200 pessoas, se eu coloco um portão aqui na saída, não tem como eu exigir uma barra de pânico em um portão. A exigência ela é para a porta. Por quê? O portão colocado ali naquela saída de emergência, ele vai ter a obrigatoriedade de ficar aberto durante o uso da edificação. Então, essa exigência de barra de pânico, reforçando aqui, vamos voltar aqui no item, ele está para quê? Para as portas das saídas de emergência. A primeira exceção aqui, então, para a exigência de barra de pânico vão ser para as igrejas, desde que ela seja térrea e tenha área até 1.500 pessoas. Não vai ser obrigatório a instalação de barra de pânico nas portas, desde que ele apresente o quê? O anexo M da NT01 no ato da vistoria. O anexo M, para nós aqui, é o quê? É o termo de responsabilidade de saída de emergência, que enquanto aquela edificação estiver sendo usada com público, ela vai permanecer com as portas abertas durante os eventos. Né? A segunda exceção para barra de pânico, então, vai ser se não houver dispositivo de travamento. Por exemplo, aquelas portas que geralmente a gente encontra em hospitais. As portas vai e vem. Se ela não tiver travamento, você não precisa cobrar, então, o quê? A barra de pânico. E isso eu falo de travamento, não é questão de não ter maçaneta. Realmente
entre as portas aqui, ela tem que ser livre. Ela não, já vi algumas situações de que o cara disse que ia tirar a maçaneta da porta e queria isenção da barra de pânico. Não se aplica. A porta ela tem que abrir livremente, senhores. Esse vídeo aqui ele vai demonstrar um exemplo de porta com a função de correr, de abrir e barra antipânico ao mesmo tempo. Aconselho que os senhores depois assistam com mais calma. O item importante, esse que nós vamos estar falando aqui agora, vai ser o quê? Que proíbe o uso de portões e portas de enrolar e grades nas rotas de fuga, exceto quando for a última porta da edificação, que vai ser o quê? A porta utilizada como segurança patrimonial. Quer dizer, então, que se eu tenho uma edificação, eu tenho várias portas na minha rota de fuga, as portas internas, eu não posso utilizar o quê? Portões, grades ou portas de enrolar ou correr, exceto se for a de segurança patrimonial. Essa aqui é uma porta de segurança patrimonial, senhores. É aquela que vai realmente para a via pública. Ela pode ser uma porta de enrolar, desde que ele preencha novamente aquele anexo da NT01, se comprometendo a, durante o uso da edificação, ficar sempre com uma porta aberta. Outra exceção aqui das portas de correr vão ser o quê? Internamente, se você tiver sistema de abertura antipânico, ou seja, barra antipânico, ou abertura automática das portas, você pode ter internamente a edificação porta de correr. Esse sistema de abertura automática vai ser qual, senhores? Aquele que geralmente a gente pega aquele sensor nas portas aqui, você aproxima e ela abre automaticamente. Atentar para o item aqui, que se tiver realmente o sistema de abertura automática, ele tem que, na falta de energia ou pane, ele tem que permanecer aberta. Isso aqui tem que ser testado durante as vistorias, senhores. Se realmente esse sistema está funcionando internamente da edificação, então ele tem que ter esse tipo de abertura automática na falta de energia. Agora aqui a gente já tem o que é a exceção da exceção. Se a edificação tiver uma lotação abaixo de 200 pessoas, ela vai então ser dispensada daquela exigência de o detector para abertura automática das portas. Isso para a ocupação em geral. Para as divisões F3, F5 e F6 com a lotação acima de 50 pessoas, desde que preencha o quê? O anexo M da NT01 e é presente durante a vistoria. Aqui, enfatizando novamente com os senhores o quê? O recolhimento desse anexo ali, M da NT01, durante a vistoria, por conta de algum sinistro, né? A gente fica com isso arquivado na sessão, e não esquecer realmente de estar fazendo o recolhimento desse item, senhores. Portas giratórias, senhores, não são aceitas como saída de emergência. Deve sempre haver o quê? Uma porta lateral. E nesse item aqui também a gente coloca o quê? As catracas, todos os dispositivos de segurança. Sempre que a gente tiver isso nas edificações, escolas, a gente tem que ter o quê? Uma porta lateral para garantir o quê? A saída livre das pessoas sem o travamento, que a porta giratória, aquelas com detectores de metal, ou as catracas, ou dispositivos de controle de entrada, fariam o que dificultariam a saída das pessoas da edificação numa situação de sinistro. Rampas, então, senhores, obrigatoriedade das rampas. Para interligar os pavimentos ou área de pavimentos com ocupações E5 e E6, que são o quê? As escolas ao nível de descarga, quando esses possuírem sala de aula ou outros ambientes frequentados pelos alunos, e não possuírem área de refúgio. Área de refúgio, lembrando que foi um item que voltou para a NT11 e agora em 2021, né? Aqui no estado de Goiás ficou fora há alguns anos e agora em 2021 ela voltou. Nós vamos estar falando sobre as áreas de refúgio posteriormente. As rampas também vão ser obrigatórias para interligar os pavimentos ou a área dos pavimentos das divisões H2 e H3, que são os hospitais, no pavimento de descarga, quando esses possuírem internação, quartos com pessoas com mobilidade reduzida e não possuírem área de refúgio. Então, a gente aqui vê o quê? Que é obrigatório ter a rampa ou a instalação de área de refúgio nas edificações. Por quê? Essas divisões aqui, novamente enfatizando, elas têm o quê? Pessoas com mobilidade reduzida na edificação. Por isso, a obrigatoriedade das rampas ou das áreas de refúgio.
A área de refúgio aqui, obrigatoriedade das rampas para interligar o que? As áreas de refúgio, quando elas atenderem dois pavimentos diferentes. Por exemplo, se eu tenho área de refúgio atendendo o pavimento e ele tem desnível em relação a mais de um pavimento, eu sou obrigado a colocar, então, a rampa interligando a área de refúgio ali naquele pavimento. Outra obrigatoriedade das rampas aqui vai ser o quê? Quando eu tenho elevador de emergência nas edificações e entre o elevador de emergência e a saída de edificação, eu tenho o quê? Desnível. Eu tenho que vencer esse desnível, então, obrigatoriamente, através de rampas. Uma outra situação aqui vai ser quando a altura ser vencida, não permitir o quê? O dimensionamento equilibrado através de uma escada. A gente vai estar falando sobre dimensionamentos de escada posteriormente, mas, no mínimo, uma escada ela tem que ter, na saída de emergência, 3 degraus. Se o desnível que eu for vencer, por exemplo, tiver 19 centímetros, 20 centímetros, eu não conseguir colocar, então, 3 degraus, esse desnível tem que ser vencido com o quê? Através de rampas. A terceira possibilidade aqui vai ser para unir o nível externo ao nível do saguão térreo, nas saídas das edificações aqui. Por exemplo, se eu tenho um saguão, eu tenho um desnível em relação à saída ali, à via pública, eu tenho que vencer isso através de rampas. Chegamos, então, ao término da aula 3. Nessa instrução, aprendemos como fazer o dimensionamento e as demais exigências pertinentes às portas e rampas nas saídas de emergência. Muito obrigado a todos e bons estudos.